Quer que eu pegue o seu violão? Não. Nossa, quer que eu pegue o seu violão? Não. O meu violão tá ruim aqui? O pessoal já está ouvindo a gente. Cadê as outras músicas? Acho que o pessoal já está ouvindo. Acho que sim.
Hoje começamos. Oi, pessoal, já estamos aqui. Espero que vocês estejam ouvindo a gente bem aí. E a gente já vai começar. Nós também estamos transmitindo para o nosso YouTube, então nós estamos no Facebook e no YouTube ao mesmo tempo. Tá? Se você quer acessar também lá, ou se você acha mais fácil, melhor para você nos acompanhar pelo YouTube, a gente também está lá no nosso YouTube. Vou colocar o link do canal aqui para vocês, porque como a gente ainda tem pouca gente no YouTube, a gente não tem ainda um nome. Me dá só um minutinho. Isso, já estou aqui. Ok, vou pegar o link, já peguei, vou colocar nos comentários. Tá aí o link do nosso canal. Você pode pegar esse linkzinho aí se você precisar. Você pode acessar a gente lá pelo YouTube também, tá bom? Vamos lá, que bom que você está aqui. E a gente já vai começar. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia aí para você acompanhar com a gente, ler com a gente. Hoje nós vamos conversar sobre o Salmo 133. Então, é um salmo muito pequenininho, poucos versículos. E eu gostaria de convidar você a abrir aí. Nós vamos usar ele para a nossa abertura. E depois a nossa meditação também será no Salmo de número 133. Então, abra sua Bíblia aí no Salmo de número 133, para você poder acompanhar com a gente a leitura, para a gente começar esse tempo nosso aqui. Salmo. A gente não tem o nome do canal, gente. A gente tem poucos inscritos. Eu coloquei o link aí do nosso canal nos comentários aí. Então, eu não tenho. Se você me achar lá, talvez você consiga enviar. Tá? Mas eu ainda não tenho o link, o nome do canal. Só depois que ele estiver 100 inscritos lá. Vamos lá, Salmo 133. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Salmo 133. Que bom a gente poder olhar para esse salmo, né, e ver como é bom e agradável, né, nós estarmos juntos, né, mesmo à distância, né, mesmo a gente não estando pertinho uns dos outros, né, a gente poder ver como é bom e agradável nós podemos estar compartilhando esse tempo juntos aqui, tá bom? Vamos orar antes que a gente comece o nosso tempo de música, o tempo de canção. Feche seus olhos aí, ore com a gente. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por essa noite. Nós te agradecemos por esse tempo. Nós te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia que nos alcança, Deus, todos os dias da nossa vida. E, Pai, nós pedimos durante esse tempo, assim como nós acabamos de ler, que possa ser de fato um tempo bom e agradável. Que possa ser de fato um tempo onde a gente possa perceber o orvalho do Senhor sobre a nossa vida, trazendo vida sobre nós. Que seja um tempo onde o óleo do Senhor, Deus, possa ser derramado sobre a nossa vida e nós possamos encontrar cura diante do Senhor, Deus, cura para a nossa alma, cura, libertação dos nossos pecados. Ó Deus, que o Senhor possa derramar sobre nós durante esse tempo, que a gente possa sair daqui dizendo de fato,
como é bom e agradável quando nós nos encontramos, porque ali está a tua presença. O Senhor disse na tua palavra que o Senhor estaria presente no meio do seu povo. E nós estamos aqui, Deus, reunidos, mesmo cada um em sua casa. Nós estamos reunidos em teu nome para glorificar e bendizer o Senhor. E nós cremos pela fé que a tua presença se faz no nosso meio. E nós cremos pela fé que aonde o Senhor está, ó Deus, as possibilidades são infinitas, porque a bênção, a graça, a misericórdia do Senhor é derramada sobre nós. Amém. Por isso nós oramos, te bendizemos e nós queremos trazer essas músicas diante do Senhor, que isso possa ser de fato um derramar do nosso coração na tua presença nessa noite. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, se o som não estiver muito legal do violão aí, a gente está usando um outro sistema desde a semana passada. Pode ser que não fique muito bom, mas espero que dê para você entender e você poder pelo menos acompanhar a gente aqui, tá bom? Então, a primeira música que eu quero cantar é... Vamos cantar o... Deu branco agora, hein? Tinha que ter anotado na lista, né? Yeah. Mas é Espírito em verdade. Vamos lá. Espírito em verdade, te adoramos, em Espírito, em verdade, te adoramos. Te adoramos, Ele é o Rei dos Reis, Rei dos Reis, Senhor, nós te entregamos nosso viver. É o Rei dos Reis, Rei dos Reis, Senhor. Para te adorar, ó Rei dos Reis, porque nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Vamos para te adorar, ó Rei dos Reis. Porque eu nasci, Senhor, eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos lábios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Cantar aquela glória e majestade. Canta com a gente aí, participa, vamos lá. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. A cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com teu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Sana, glórias ao teu reino, nós te adoramos, a te celebramos.
graça, ânsias e alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Glória e majestade, glória, majestade, força, honra e poder, sejam dados a Jesus, soberano reinos perfeitos, a cruz venceu a morte, o pecado destruiu, o teu sangue nos comprou, nossa dívida pagou, aleluia, santa, glórias ao Cordeiro, a te adoramos, a te celebramos, uma som de graça, ânsias e alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Das trevas trouxe-nos para tua luz, para contigo reinar. Livre acesso nós temos ao Pai, por teu sangue, ó Jesus. Aleluia! Aleluia! Glórias ao teu Filho, nós te adoramos, a te celebramos, uma só de graça, ânsias e alegria, pois convém, aleluia, aleluia, glórias ao teu Filho, nós te adoramos, a te celebramos, uma só de graça, ânsias e alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. De fato, Senhor, nos convém te louvar, te bendizer, te engrandecer, porque o Senhor é o nosso Deus. É isso que nós queremos fazer, te adorar, te bendizer. Tem uma música que nós costumamos cantar na terceira presbiteriana, na Belo Horizonte, que fala muito ao meu coração. E é a música que ela fala do farol. Deus é o nosso farol. E é esse farol que nos guia durante a nossa tormenta. E nós estamos vivendo um tempo na nossa história, na nossa vida, um tempo de tormenta. Que o Senhor possa ser o teu farol, que essa oração dessa canção possa alcançar o teu coração nessa noite, que você possa descansar nele, porque ele é o nosso farol. Tu és farol que nos guia na tormenta, a tua luz, toda escuridão espanta. Pode o mar bravio com suas fortes ondas tentar em vão nos afogar, ou mesmo a noite fria lança-nos nessas trevas para impedi-nos de chegar. Senhor, sabemos que tu jamais nos deixarás sozinhos. Entregues a nossa própria sorte, Ele não nos abandonará, não abandonarás, nem desampararás aqueles que somente em ti confiam. Senhor, sabemos que tu jamais
entregues a nossa própria sorte. Não abandonarás, nem desampararás aqueles que somente em ti confiam. Já vestirei, vem de ti nasce onde o mar bravio lança nos nossos olhares para impedirmos de chegar. Errado. Agora sim. Mesma noite fria lança-nos nessas trevas para impedirmos de chegar. Sabemos que tu jamais nos deixarás sozinhos. Entregues a nossa própria sorte. Não abandonarás, nem desampararás aqueles que somente em ti confiam. Amém, Deus. É do Senhor que vem o nosso sustento. É o Senhor que nos guarda. É o Senhor que nos protege. O Senhor é o nosso farol. Aleluia. Vamos cantar a música de criança hoje? Vamos. Vai lá, Fernanda. Diga pra A nós. gente vai cantar a música do sabão. Ok? Sabão. Você já tomou banho hoje? Será? Então a gente vai cantar o sabão, lavo o meu pezinho, lavo o meu rostinho, lavo as minhas mãos. Mas Jesus quer me ver limpinho e Ele vai lavar o nosso coração. Então quem pode lavar o nosso coração de todo o pecado é Jesus. Então Ele pode lavar o nosso coração e a gente vai cantar essa musiquinha. Ele tirou o tom, qual é o tom? E? Acho que é ré. O sabão lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava as minhas mãos. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem que pode me limpar. É Jesus, eu não escondo nada, tudo Ele pode apagar. O sabão lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava as minhas mãos. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem que pode me limpar. É Jesus, eu não escondo nada, tudo Ele pode apagar. Tudo Ele pode apagar. Tudo Ele pode apagar. Muito bem, criançada. A Fernanda vai tocar um hino para nós hoje. Estreia da Fernanda. Já. Vamos lá, Fernanda. Toca para nós aí. Nós vamos cantar um hino que fala do cuidado divino. Você que gosta dos hinos, lembra dos hinos, canta com a gente. Não
desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Com suas asas te cobrirá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor. Jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Se no teu peito vibrar a dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu grau de amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor. Jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Nas desventuras, nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor. Jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Amém. Com essa música aí na sua mente, no seu coração, eu queria que a gente orasse. Eu queria que nós tivéssemos um tempo de oração juntos aqui. Nós estamos vivendo um tempo difícil, nós estamos vivendo esse tempo dessa pandemia, muita coisa tem acontecido no mundo todo, e nós gostaríamos de ter um tempo aqui para a gente poder clamar a Deus, e interceder e suplicar a Ele que Ele possa ter misericórdia de nós. Nós também estamos vivendo as consequências dessa pandemia em vários aspectos da nossa vida, né? Tem pessoas com algumas dificuldades financeiras, pessoas que estão sem trabalho, né? Pessoas que estão já vivendo algumas aflições, não só na questão da saúde, mas na questão financeira e outros problemas, né? Então, eu queria que a gente chorasse por isso. Eu queria que a gente chorasse também pelo Brasil, que a gente pudesse clamar e pedir a Deus que nós pudéssemos ter um tempo de paz na nossa nação, né? Um tempo onde a gente pudesse, de fato, perceber uma certa tranquilidade, principalmente nesse tempo difícil que a gente está vivendo, né? Tranquilidade para que a gente pudesse enfrentar essas dificuldades que nós estamos vivendo. E eu queria também pedir, irmãos, que nós pudéssemos orar. Essa semana tem acontecido algumas situações difíceis aqui na América. Teve um caso de racismo, um policial que tirou a vida de um rapaz negro. Isso tem levado a protestos bem violentos em várias cidades dos Estados Unidos. Tem uma onda de violência e de protestos aqui. Esse é um problema sério, um problema grave, essa questão do racismo aqui nos Estados Unidos. Eu queria que nós orássemos por isso também, pedindo a Deus graça, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos e do que aquilo que nós pedimos. Amém. É por isso que nós clamamos e oramos. Então feche seus olhos aí, vamos orar juntos, né? Enquanto eu estiver orando aqui, você possa também orar aí e colocar talvez a sua vida diante de Deus, colocar as suas circunstâncias, a sua situação também diante do Senhor. Amém? Então vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus. Obrigado porque a Tua palavra nos diz que os Teus olhos e os Teus ouvidos estão atentos ao clamor do Teu povo. E nós, Deus, estamos aqui reunidos como a igreja do Senhor Jesus. E nós estamos aqui, ó Pai, em oração, em clamor, diante do Senhor, assim como essa música que nós acabamos de cantar, esse hino, e nós sabemos disso, que o Senhor cuida de nós, e é verdade. Nós também cantamos aqui que o Senhor é o nosso farol no meio da tormenta, é verdade, Senhor.
e nós cremos nessas coisas, nós cantamos, expressamos isso para o Senhor, porque nós de fato cremos que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor cuida de nós, o Senhor derrama da tua graça, da tua misericórdia sobre a nossa vida. E Pai, eu quero clamar, ó Deus, pela essa situação dessa pandemia que nós já estamos vivendo já há mais de 2 meses, Senhor, e pessoas que não podem sair de casa, não podem ir trabalhar, pessoas que já estão vivendo não só o problema da saúde, não só o problema de talvez perder pessoas, entes queridos, familiares, mas também enfrentando, Deus, o problema financeiro, a questão da falta de trabalho, a questão de não poder sair de casa para criar o sustento, conseguir o sustento da sua família. Pai, nós oramos e clamamos ao Senhor, Pai. Nós intercedemos, ó Deus, e pedimos que o Senhor possa trazer uma solução para essa pandemia, Pai. Deus, em nome de Jesus, que nós já possamos ver sinais da regressão dessa doença. Nós já temos visto isso em alguns lugares, alguns países. Pai, que nós possamos ver isso sobre o Brasil, em nome de Jesus. E Deus, nós clamamos também a Deus. Clamamos pelos nossos governantes, clamamos pelos nossos líderes, e nós pedimos, ó Pai, que o Senhor traga paz sobre o nosso país. Deus, em nome de Jesus, que possa haver, ó Deus, um tempo de paz, um tempo de trégua, ó Deus, em todas essas situações políticas que nós temos vindo no meio do nosso país, e nós pedimos, ó Deus, essa paz para que, ó Deus, nós possamos enfrentar essa pandemia que já está sendo difícil demais, para que aquele que é mais pobre, aquele que é mais humilde, que são os que mais sofrem com essas situações, ó Deus, possam sofrer menos, ó Deus, diante de tudo isso que nós estamos enfrentando. Pai, tem misericórdia de nós. Oramos por aqueles que estão doentes, clamamos pela cura sobre a vida deles, oramos por aqueles que estão enlutados, por aqueles que perderam familiares, amigos, parentes. Pai, que o teu consolo esteja sobre essas famílias, sobre essas vidas. E, ó Deus, em nome de Jesus, que nas próximas semanas a gente já possa ver boas notícias, ó Deus. Tranquilidade, paz. Pessoas, Deus, que estão já voltando para o trabalho e as coisas voltando à normalidade. Nós clamamos e intercedemos isso ao Senhor. Pai, nós oramos também pela América. Deus, os acontecimentos, os fatos dos últimos dias têm trazido a Deus uma onda de manifestações, uma onda de violência. E Deus, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor que o Senhor possa intervir também nessa terra. Deus, a gente sabe que essas circunstâncias, as situações do racismo aqui é algo muito sério. E nós pedimos ao Senhor que o Senhor possa transformar os corações. Deus, todos nós somos criados à imagem e semelhança do Senhor. E Deus, e por isso não há motivo da gente poder olhar uns para os outros com indiferença. Todos nós somos iguais perante a Ti, Deus. Por isso, ó Deus, tem misericórdia dessa situação, desses problemas que têm acontecido aqui nos últimos dias, e pedimos paz, paz sobre essa terra. Ó Deus, em nome de Jesus, clamamos, ó Deus, que essa situação do racismo, o Senhor possa, de fato, Deus, mudar a mente das pessoas, mudar o coração das pessoas, Deus. Que isso possa ser transformado diante do Senhor. Nós oramos e clamamos em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Que bom que você está aqui, e eu queria convidar você a voltar lá para o seu Salmo de número 133. E nós vamos, então, fazer a nossa meditação de hoje a partir do Salmo de número 133. Então, pega a sua Bíblia aí, abre mais uma vez. Nós vamos ler de novo o Salmo de número 133 para a nossa meditação dessa noite. Leia comigo. Salmo 133. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Amém, irmãos? Essa é a palavra de Deus. Nós cremos que ela é poderosa, ela tem poder para transformar
e mudar a nossa vida. Então, que o Senhor possa falar contigo nessa noite. Irmãos, eu tenho já, desde que quando nós começamos a fazer as lives aqui por conta da pandemia, eu tenho entendido e Deus tem colocado no meu coração que esse tempo seria um tempo para a gente poder buscar o Senhor, seria um tempo para a gente poder organizar a nossa casa, seria um tempo para a gente poder organizar a nossa vida diante de Deus, né? Eu tenho pregado, tenho falado sobre isso, né? É um tempo de Deus poder transformar e mudar a nossa vida diante dele. E eu tenho entendido isso de Deus e tenho pregado, tenho falado, tenho ministrado com relação a isso. E hoje eu queria falar, a partir desse Salmo 133, eu queria conversar com você a respeito da igreja, falar sobre como nós temos visto e olhado para a igreja. E qual é o motivo disso? Uma pesquisa saiu aqui nos Estados Unidos nas últimas semanas, dizendo que, por conta desse tempo de pandemia, o engajamento das pessoas em relação à igreja, né, de fato, a gente não pode mais ir à igreja, mas mesmo com toda a disponibilidade da internet, dos cultos online, o engajamento tem sido muito pequeno. As pessoas têm procurado menos se engajar ou se interessar pelas coisas da igreja. Então, esse salmo, eu gostaria de conversar sobre isso e falar um pouco sobre a igreja. E esse assunto é para você que costuma ir na igreja, mas também é para você que talvez está assistindo a gente aqui e você não tem esse hábito, você não tem esse costume, né? Ou você não acredita nessa ideia da igreja. Pois bem, o Salmo, ele fala aí, né, daquilo que é bom e agradável, né? E falar de algo bom e agradável é falar dos nossos sentimentos, é conversar e falar sobre os sentimentos, né? E nos nossos dias, a questão dos sentimentos, eles têm ganhado uma importância muito grande na nossa vida, né? As redes sociais, por exemplo, você vai lá no seu Facebook, se você abrir ele aí, ele vai te perguntar, né, o que você está sentindo hoje, né? Como que você está se sentindo? E é assim que a gente se expressa, é assim que a gente começa a falar, né? No nosso Facebook, a gente às vezes decide, a gente escolhe, a gente toma decisões baseado naquilo que a gente sente, naquilo que a gente está sentindo, né? A gente procura a igreja, provavelmente, né? Porque a gente quer sentir alguma coisa. Isso tem sido algo extremamente comum nos nossos dias. As pessoas têm buscado esse ideal de se sentir bem, né? E é uma transição interessante, né, na nossa sociedade com relação a esse fator, né? Então, eu costumo dizer que as coisas que são absolutas, né, aquilo que é certo, aquilo que é verdade, isso tem sido muitas vezes marginalizado em detrimento daquilo que me faz sentir bem. Então, muitas das vezes eu escolho fazer aquilo que eu sinto bem, ao invés de fazer aquilo que eu sei que é certo. Isso tem impactado muito a nossa sociedade nos dias de hoje, né? E como cristãos, né, nós estamos interessados, a gente deveria estar interessado naquilo que é certo, né? A Bíblia, por exemplo, nos ensina, né, que quando as coisas estão certas, o povo de Deus começa a sentir coisas. É verdade, né? A verdade do Evangelho transforma a nossa vida. Claro que nós devemos nos relacionar com Deus, com os nossos sentimentos também. Os nossos sentimentos, eles são importantíssimos para Deus. E os salmos falam sobre isso. Todo salmo vai expressar algum sentimento. E é de fato, nós precisamos nos relacionar com Deus também a partir do nosso sentimento. Mas não é o nosso sentimento que determina a forma como nós nos relacionamos com Deus. Nós precisamos buscar aquilo que é a verdade. E o Evangelho é capaz disso, transformar a forma como nós olhamos para a nossa vida e a forma como nós nos relacionamos com Deus. E eu tenho uma pergunta para você hoje. A pergunta que eu tenho para você é: como você se sente em relação à igreja?
como é que você se sente em relação à igreja? Né? Qual é o sentimento que você tem a respeito da igreja? Você tem ficado feliz com a igreja? A igreja tem te dado esperança? Ou talvez você tenha raiva da igreja? Talvez você tenha uma decepção com a igreja, né? Talvez você não acredita nessa ideia da igreja, né? E a gente precisa pensar nisso. Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer para nós. E eu queria que você pensasse de forma muito sincera nessa pergunta que eu estou te fazendo. O que você tem pensado ou sentido a respeito, em relação à igreja? O Salmo 133 fala sobre os sentimentos e ele usa uma linguagem talvez um pouco estranha para os nossos dias de hoje, né? Certamente, se você perguntar aí se você tem algum jovem, algum adolescente aí na sua casa, ou alguma criança, se você perguntar para o seu jovem, para esse adolescente aí, na hora que terminar a nossa live aqui, se você perguntar para ele assim, e aí, como é que foi a live, né? Com certeza ele não vai falar para você assim, a live do pastor Lemuel foi como um óleo precioso, né, que derrama sobre a cabeça e a mão. Não, ele não vai falar isso para você, né? Muito menos ele vai falar assim, a live do pastor Lemuel foi como um orvalho de Hermon, né, que vem... Não, é uma linguagem que está muito longe, talvez, dessa galerinha aí jovem, né, dessa galerinha aí mais nova. E nós precisamos traduzir essa linguagem para os nossos dias. A gente precisa entender esse linguajar que está sendo usado aqui para a gente, de fato, conseguir fazer a aplicação desse texto na nossa vida, né? Então, vamos lá. Para a gente poder entender o Salmo, vamos dar uma olhadinha para o contexto do Salmo 133. O Salmo 133 faz parte do grupo dos Salmos que é chamado de o Salmo de Ascensão, ou Cântico de Peregrinação. Eram aqueles salmos que eram usados quando o povo de Israel se reunia em Jerusalém, principalmente no tempo das festas, né? A Páscoa, por exemplo, era uma delas. Então, quando o povo estava peregrinando, né? Viajando, caminhando em direção a Jerusalém, em direção ao templo, para adorar, para oferecer o sacrifício, para participar das festas, esses peregrinos, então, cantavam esses salmos. O Salmo 133 faz parte do grupo de salmos que era usado durante a peregrinação do povo em direção a Jerusalém. Jerusalém era um centro, era o lugar, lá estava o templo representava a presença de Deus, né, no meio do povo naquela época, era ali que a adoração ao Senhor era realizada, ali é onde estava o sacrifício, ali então era onde se aprendia também a respeito de Deus. Então, ali era o lugar onde o povo se encontrava, onde o povo se reunia para adorar a Deus. E esse salmo era usado nessa peregrinação. E aqui, o peregrino, essa pessoa que está caminhando em direção a Jerusalém, depois de passar ali uma semana, depois de ter esse tempo de adoração, esse tempo de comunhão, esse tempo de festa, esse banquete na presença de Deus, depois de ver e perceber a presença de Deus, a manifestação de Deus no meio do povo, depois de aprender e ouvir a respeito do Senhor, depois de celebrar esse tempo diante de Deus, essa pessoa ela então volta para casa. Ela está a caminho de casa, né? Então ele está indo para casa e ele volta para casa pensando nessa experiência, né? O que significou para ele aquela experiência de estar ali no meio do povo de Deus? E é nesse salmo nós podemos entender como que foi essa experiência, onde o povo de Deus se reúne para adorar, glorificar e também experimentar a presença de Deus no meio dele, né? Então, como é estar na igreja? Como é que deve ser isso? Como é que é estar no meio do povo de Deus? Como é estar na presença de Deus, né? E eu queria sugerir para você, nós vamos olhar para esse salmo de trás para frente, para a gente ver essa progressão dessa explanação da experiência
desse peregrino, né, a respeito desse salmo e dessa experiência que ele teve diante de Deus. Então, eu queria ler com você de novo o versículo 3. Lê comigo aí. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião, ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Como o orvalho de Sião que desce sobre Jerusalém, né, sobre Sião, e derrama, concede a bênção ali para sempre. A partir do versículo 3, o salmista começa a descrever a sua experiência a partir de uma ideia geográfica. Então, ele vai usar um exemplo de um lugar, um local, para ele expressar aquilo que ele pensa sobre aquilo que ele sentiu, sobre aquele momento que ele viveu ali, no meio do povo, na congregação do povo de Deus, diante de Deus. Então, ele vai falar sobre o Monte Hermon. O Monte Hermon era um lugar mais alto da região, estava mais ou menos aí entre 200 e 300 quilômetros de Jerusalém. Então, esse monte era onde todo esse orvalho, esse frescor, né? Ele tinha, o cume dele era muito alto, então ali tinha neve, era onde jorrava as fontes dos rios, né? Onde iniciavam-se os rios, né? Então, era da onde vinha esse orvalho sobre Jerusalém. E aqui ele lembra desse efeito desse orvalho, ele lembra do orvalho, como esse orvalho abençoa a terra, como esse orvalho traz esse frescor, esse fenômeno natural acontecendo, né? Talvez ele lembra dessa experiência, talvez um dia ele acordou cedo, bem cedinho, percebeu a grama molhada, o chão um pouco molhado, né? Ele viu o frescor da manhã, né? O início daquele novo dia, parecia que à noite o orvalho veio e trouxe um renovar para aquele ambiente, um ar fresco, um ar novo, e as plantas ali se desenvolvem, crescem, ficam mais verdinhas, né? Ele percebendo aquele fato, aquele acontecimento, ele usou isso como um exemplo para explicar aquilo que acontecia quando ele estava ali no meio do povo em adoração diante de Deus. Não sei se você já percebeu, teve alguma experiência com isso, né? Eu me lembro muito bem, todas as vezes que a gente ia acampar, quando nós íamos acampar como igreja, quando eu acampava com meu pai, por exemplo, muitas vezes eu fiz isso, né? E aí a gente acorda de manhã cedinho, a gente percebe, né? A manhã parece que está mais fresquinha, a gente vê as coisas molhadas, né? Quando talvez você deixou alguma roupa do lado de fora e ela ficou meio molhadinha, né? Isso tudo ação daquele orvalho que traz aquele frescor. E geralmente quando nós vamos, né, para um acampamento, para um lugar assim, né, a gente meio que está fugindo, né, da nossa correria, do nosso dia a dia. A gente separa um tempo, talvez, para estar junto como igreja, diante de Deus, um tempo para a gente estar com a família, para a gente descansar. E é nesse ambiente aí, no meio da natureza, a gente percebe que o orvalho faz e cria esse ambiente diferente, né, de trazer uma certa paz, um momento da gente renovar as nossas energias, da gente sentir aquele ar puro, né? E aquela água que vem e traz vida, traz um renovo, traz um refrigério, traz um refresco na vida da gente. E é isso que o salmista está dizendo aqui. Quando nós nos reunimos como igreja, Deus derrama sobre nós esse orvalho. Deus traz sobre nós esse frescor, esse renovar, né? Esse tempo da gente poder, de fato, ganhar uma nova vida, né? Ganhar um fôlego, da gente ter um respirar de um ar novo diante da presença de Deus. É isso que o salmista está descrevendo aqui. É isso que ele está dizendo, né? Quando nós fugimos e a gente vai para a montanha, para um lugar onde a gente consegue perceber essa realidade, isso fica muito claro, a gente percebe esse renovar na vida da gente, né? E é isso que acontece. Quando nós nos reunimos como igreja, quando nós estamos juntos como corpo de Cristo, Deus derrama esse orvalho
de vida no meio de nós. A gente percebe esse orvalho suave, né, que enche a nossa vida, que nos traz um novo fôlego, um novo respirar, um ar puro, né, que revitaliza, que nos renova diante da presença de Deus. Muita gente tem tentado encontrar isso em algumas coisas. Tem gente que tenta encontrar esse renovar, né, esse frescor, essa paz em festas, em vícios, em práticas, talvez um yoga, uma meditação, coisas do tipo, né? Mas nada se compara à paz e o frescor e o renovar que existe aonde o povo de Deus se encontra. Nada se compara ao renovar da nossa vida, ao ganhar esse novo ar, quando nós nos encontramos como igreja. E Deus derrama sobre nós esse orvalho que traz vida sobre a nossa vida. Essa é a bênção que Deus derramou ali. E esse salmista viu, percebeu, e ele explicou a reação, aquela experiência que ele teve no meio do povo de Deus dessa forma. Versículo 2, lê comigo. É como um óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba de Arão, até a gola das suas vestes. Se no versículo 3 o salmista usou uma ideia de uma geografia, um lugar, um local, no versículo 2 o salmista vai usar uma cerimônia. Ele vai falar aqui exatamente a cerimônia religiosa da unção do sacerdote. É isso que ele está dizendo. Arão, irmão de Moisés, ele foi escolhido por Deus para ser o sumo sacerdote, né? O sacerdote que representaria o povo diante de Deus. E é esse que o salmista está citando aqui. Ele está falando sobre Arão. Arão é aquele que representa toda a linhagem dos sacerdotes, né? Dos levitas ali no meio do povo de Deus, né? E o sacerdote, ele tinha uma roupa distinta, ele tinha uma cerimônia distinta, né, onde ele se tornava o sacerdote. E uma dessas cerimônias é que ele seria ungido com óleo. Então, seria derramado óleo sobre a cabeça. E o derramar do óleo sobre a cabeça do sacerdote, no caso aqui Arão, significava a presença de Deus, ou o poder de Deus, ou a unção de Deus, o Espírito de Deus sobre aquela pessoa. Mas quando o escritor do Salmo aqui, que nós acabamos de ler, descreve que esse óleo, ele desce, né? Ele desce pela barba, ele derrama ali, é derramado sobre a vestimenta, ele desce até a vestimenta do sumo sacerdote, né? Ele está dizendo que esse óleo foi derramado sobre o sacerdote de uma forma figurativa. Ele está usando aqui o sacerdote de uma forma figurativa. E ele também vai dizer que o sacerdote aqui, como ele representa o povo diante de Deus, ele também está usando a figura do sacerdote aqui, representando o povo de Deus. Vou te explicar. Para aqueles que viviam no tempo do Antigo Testamento, o sumo sacerdote era a prefiguração de Jesus. Nós aprendemos no Novo Testamento que Jesus se torna o nosso sumo sacerdote e ele tem o papel de mediar esse relacionamento entre o povo de Deus e Deus, né? Portanto, Arão aqui é um prenúncio, né, de Jesus, ele aponta para Jesus, né? Porque Jesus se torna esse sumo sacerdote quando ele morre na cruz, quando ele paga os nossos pecados, quando ele ressuscita, ele está sentado à direita de Deus e ele é o nosso mediador diante de Deus. Quando o óleo desce sobre as roupas de Arão, eu não sei se você sabe, as vestimentas do sumo sacerdote, eles tinham umas pedras. E essas pedras representavam o povo, as tribos de Israel, o povo de Israel. Então, quando o salmista está dizendo aqui, é como óleo que, né, é derramado sobre a cabeça de Arão, Arão representando o povo diante de Deus, ele desce ali sobre a gola, as vestes,
quer dizer que esse óleo está sendo derramado sobre todo o povo. E é exatamente isso que nós vemos em Jesus. Quando Jesus veio, morreu em nosso lugar, pagou o preço do nosso pecado, Jesus fez isso pelo seu povo. Jesus fez isso pela sua igreja. Jesus morreu no lugar dos pecadores, ele morreu no meu lugar, ele morreu no seu lugar, ele representou nós, o povo de Deus, a igreja de Jesus Cristo, diante de Deus. Ele pagou o preço do nosso pecado. E aí nós podemos entender, né, o sentimento do salmista dizendo a respeito disso, né? Quando Jesus inicia o seu ministério, por exemplo, Jesus ele foi batizado e ele recebeu a unção do Espírito Santo, o poder de Deus sobre ele, é a mesma imagem usada do óleo. Jesus ele foi batizado, ele inicia o seu ministério e logo após ele ser batizado, ele começa a fazer o quê? Ele começa a curar enfermos, ele começa a libertar os oprimidos, ele veio salvar os pecadores, esse é o ápice do ministério de Jesus, né? Então, Cristo nos leva à presença de Deus. Então, a presença do óleo que é derramado sobre a cabeça do sumo sacerdote, que representa o povo, quer dizer que Deus derrama esse óleo sobre nós. Cristo, ele é o sumo sacerdote, ele veio, morreu por nós para que a gente pudesse ter a libertação, para que a gente pudesse ter a cura, para que a gente pudesse ser libertos do nosso pecado, para que a gente pudesse alcançar a salvação em Cristo Jesus. Cristo nos leva à presença de Deus. Como nós nos sentimos quando nós experimentamos a presença de Deus, estamos no meio do povo de Deus? É como um orvalho que vem, traz vida, traz bênção, mas é também como um óleo. O óleo é a presença do Espírito Santo que ungiu Jesus para trazer cura, libertação, salvação a cada um de nós. E é isso que o salmista está dizendo. O óleo que é derramado aqui é que quando nós nos reunimos como igreja, estamos diante de Deus, nós experimentamos cura, libertação, salvação na presença de Deus por causa do sangue de Jesus derramado na cruz por nós. E é isso que nós devemos experimentar e ansiar quando nós nos reunimos como igreja. O óleo de Deus, o poder, a ação do Espírito Santo sobre nós para trazer cura, libertação e salvação no meio da sua igreja. E para terminar, versículo 1. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. No verso 3, o salmista falou sobre um lugar, uma geografia. No verso 2, o salmista usou uma cerimônia para explicar aquilo que ele estava sentindo. E agora, no verso 1, ele vai falar do seu próprio testemunho. Ele vai dizer aquilo que ele de fato sentiu, aquilo que ele percebeu. E ele vai usar algumas palavras extremamente importantes. As palavras que ele vai usar é bom e agradável. Bom e agradável. Quando os irmãos convivem em união. 3 palavras. Bom, agradável e união. Vamos descrever isso de alguma forma. Se eu te perguntar o que é bom, como é que você me explicaria isso? Como é que você diria para mim o que é algo bom? Talvez eu possa enxergar algo bom diferente daquilo que você enxerga, né? Você pode achar que uma coisa é boa e eu posso achar que aquela coisa não é boa. Então, como que nós entendemos aquilo que é bom? Bom é uma palavra comum, né? Mas às vezes a gente tem dificuldade para definir aquilo, qual é o padrão daquilo que é bom. Bom, para nós, eu e você, que cremos em Cristo Jesus, no Senhor, e cremos na palavra, o padrão daquilo que é bom já está expresso. Se você abrir a sua Bíblia lá em Gênesis, começar aí no capítulo 1, né? Depois que Deus criou todas as coisas, Deus sempre chegava e dizia, é bom, aquilo é bom. E é isso mesmo. E quando Deus criou a humanidade, ele disse, é muito bom. Deus está aqui criando e definindo para nós aquilo que é bom. Talvez quando nós olharmos uns para os outros, né? Talvez tenha alguém do seu lado aí, né? Igual a Fernanda aqui está do meu lado, né? Talvez
Talvez você possa olhar e ver, está vendo isso? Aquela pessoa que está do seu lado, isso é muito bom, meu irmão. Essa é a forma como Deus nos definiu. E é esse o padrão que Deus criou para definir aquilo que é bom. Mas o que ele diz com essa palavra aqui nesse salmo é o seguinte: ele está dizendo que quando ele está no meio do povo de Deus, quando ele está na presença de Deus, o orvalho vem com as suas bênçãos, o óleo vem com o seu poder, e isso é bom, muito bom. Bom em qual nível? No nível daquilo que Deus cria. Porque é o poder de Deus no meio do seu povo. Já pensou nisso? O mesmo poder que foi bom para criar aquelas coisas boas da criação, a humanidade, é o mesmo poder que se manifesta no meio da igreja, na união da igreja. O poder de Deus que criou tudo isso de bom que existe é o mesmo poder que está no meio da igreja e é capaz de criar coisas boas no meio da igreja. Isso é bom, bom e agradável. É assim que a gente deveria enxergar e perceber a presença de Deus, a reunião da igreja, né? Nós somos criados para isso, nós somos criados para estar na presença de Deus, para a gente sentir e receber toda a bondade que Ele tem para mim, né? Tudo aquilo que Deus criou, tudo aquilo que Ele fez é muito bom, bom e é agradável, é o padrão de Deus. É assim que Ele criou todas as coisas. Mas talvez você aí tem uma certa dificuldade de entender aquilo que é bom e aquilo que é agradável, porque você ainda não teve um encontro com Jesus. Talvez você ainda não teve uma experiência de fato com Deus. E talvez você ainda não conseguiu descobrir aquilo que de fato é bom, aquilo que de fato é agradável, aquilo que de fato é a presença do poder de Deus no meio de nós. E por que muitas vezes a gente não consegue perceber aquilo que é bom e agradável? É por conta dos nossos pecados, é por conta das nossas falhas. Essa é a nossa grande dificuldade de muitas vezes a gente perceber aquilo que é bom e agradável. Deixa eu dar um exemplo para você, né? Eu tenho uma sobrinha e ela, aos 14 anos, né, mais ou menos, reclamava com o professor que quando ele ia escrever no quadro branco, ela não conseguia enxergar dependendo da cor do pincel que ele usava, né? E ela foi no médico, ela acabou descobrindo que ela tinha lá, acho que uns 4 graus de miopia. Então, quer dizer que ela foi míope a vida inteira. Ela nunca conseguiu enxergar o mundo de fato como ele é. E é isso que acontece com a nossa vida. Quando nós ainda não conhecemos a Deus, quando nós ainda não experimentamos o orvalho, o óleo, a presença de Deus, a salvação de Jesus, a libertação que temos em Jesus, nós não conseguimos perceber a realidade ao nosso redor. Aquilo de fato que é a realidade de Deus ao nosso redor. Porque os nossos olhos, nós estamos cegos para as realidades espirituais e muitas vezes a gente não consegue perceber aquilo que é bom e aquilo que é agradável. E é por isso que muitas vezes nós olhamos para a igreja com esse olhar difícil. Por isso que nós olhamos para a igreja às vezes com um certo desgosto, com um certo distanciamento, com uma certa dificuldade de entender o que existe de bom e agradável ali no meio. Não tem nada de bom e agradável no meio da igreja, né? Muitas vezes a gente pensa assim. Muitas vezes você que talvez não tem costume de ir na igreja, ou que você ainda que não teve uma experiência de fato com Deus, você vai olhar para a igreja e de fato você vai ver muitas coisas ruins no meio da igreja. Por quê? Porque a igreja é feita de pessoas assim como eu e você. E nós somos pecadores. E nós vivemos num mundo que está caído no pecado. A igreja ainda sofre a influência do pecado. E vai ter muita coisa ruim no meio da igreja, de fato. Mas o salmista, ao olhar para a igreja, ele olhou para a igreja e ele percebeu que existia coisas boas e agradáveis no meio da igreja do Senhor Jesus. E a última palavra que ele vai usar é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Eu não sei se você já percebeu isso, mas
desde o versículo 3, e nós estamos olhando aí de trás para frente, o versículo 3, o versículo 2, todas as expressões que o salmista usou para explicar aquilo que acontecia no ajuntamento da igreja, ele resolveu dar mais atenção àquelas coisas que não tinham a ver com aquilo que ele poderia oferecer. Vou explicar melhor. Quando ele fala do orvalho, que vem lá do Hermon e traz essa vida, esse frescor, quer dizer que a unidade, aquilo que é bom e aquilo que é agradável, que existe no meio da igreja, é algo que Deus produz. Eu não consigo produzir o orvalho, você não consegue produzir o orvalho. Então, o exemplo que o salmista dá é o exemplo de que algo que Deus fez, o poder de Deus, a presença dele, é que, de fato, vai fazer aquela união, aquele ajuntamento ser bom e agradável. O versículo 2, ele vai falar sobre o óleo, a cura, a presença do Espírito, a salvação, a libertação. O salmista está dizendo, aquilo que é bom e agradável, que acontece no meio da união na igreja, tem pouco a ver com aquilo que eu posso trazer para o meio da igreja, mas tem muito a ver com aquilo que Deus faz no meio da igreja. Eu não sei se você conseguiu entender e perceber isso, mas tudo que é bom, tudo que é agradável, e essa união que é gerada no meio da igreja, e que o salmista aqui celebra e se alegra e anseia por isso, é aquilo que Deus produz no meio da sua igreja. Então, irmãos, quando nós temos os nossos olhos espirituais abertos, nós conseguimos e nós aprendemos a perceber a ação de Deus no meio da sua igreja. E quando nós começamos a perceber a ação de Deus no meio da igreja do Senhor Jesus, a gente percebe que o pecado, aquilo que eu e você produzimos, é muito pequeno diante daquilo que Deus faz no meio da igreja. Por isso que o salmista diz, bom e agradável, quando os irmãos se encontram, se reúnem, convivem em união. Essa é a bondade, essa é aquilo que é agradável, porque isso é a própria presença de Deus. Não é algo que eu posso fazer, mas é aquilo que o próprio Deus faz no meio da sua igreja. Então, voltando à pergunta inicial que eu fiz quando nós começamos. Como você se sente em relação à igreja? Talvez você tenha visto coisas feias, talvez você tenha visto pecado, talvez você tenha visto coisas que não te agradam, que não te atraem no meio da igreja. Infelizmente, existem essas coisas no meio da igreja. Talvez você não concorde com a liderança, com a visão, com as ideias. Você talvez possa não concordar, você talvez não consegue ver algo que é bom, porque a sua perspectiva está diferente da perspectiva da sua liderança, do seu pastor, e você enxerga as coisas de uma forma diferente, né? Talvez você passou por uma situação muito difícil na igreja. Talvez você nunca foi na igreja, mas o que você ouve, o que você vê por aí te assusta a respeito da igreja, né? Mas eu queria dizer para você, talvez você se sinta assim sobre a igreja, mas Deus, Pai, Ele ama a sua igreja. E por isso Ele enviou o seu Filho morrer numa cruz para pagar os pecados do seu povo, para pagar os pecados da sua igreja. É assim que Deus olha para a sua igreja. Deus ama a igreja. Deus ama estar no meio do seu povo. Deus quer estar no meio do seu povo. Deus quer trazer esse orvalho que traz um frescor, um renovo, um avivamento no meio do seu povo. Deus quer derramar desse óleo, que é o poder, a presença de Deus, que salva, que purifica, que cura, que transforma. É isso que Deus quer
fazer no meio da igreja. E Deus ama a sua igreja. E Deus tem prazer de estar no meio da sua igreja, porque é ali que Ele derrama o orvalho, é ali que Ele derrama o óleo, é ali que Ele derrama a sua presença no meio da sua igreja. A igreja é feita de pessoas pecaminosas, assim como eu e você. E a única maneira de nós superarmos as nossas diferenças e ter unidade entre nós é olhar para Deus, é olhar para aquilo que Ele produz, é olhar para aquilo que Ele faz, é olhar para aquilo que Ele está fazendo no meio da sua igreja. Eu queria desafiar você essa semana a pensar na igreja, a considerar a igreja, apesar de tudo, talvez, que você tenha visto na igreja, mas que você possa ser capacitado pelo Espírito Santo de Deus a perceber a presença de Deus, que é o orvalho e o óleo que derrama graça no meio da igreja. Que Deus te abençoe, né? Que você possa, assim como Deus, amar a igreja, assim como Cristo amou, morrendo por ela. Que você possa também amar a igreja de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, ore comigo mais uma vez. E nós vamos cantar mais uma música para a gente poder encerrar. Pai, muito obrigado por essa noite. Nós estamos vivendo um tempo difícil da nossa vida e a gente não tem podido ter essa oportunidade de nos reunir como igreja do Senhor Jesus. E, Pai, que a gente possa olhar para a igreja assim como o salmista olhou para a igreja e perceber que, de fato, é bom e agradável. Porque aquilo que é bom e agradável que está no meio da igreja é a Tua presença. Ó Deus, que a gente possa olhar para a igreja e ansiar estar no meio da igreja, porque nós entendemos que ali é onde o Senhor derrama a Tua bênção. Ali, ó Deus, o Senhor traz o orvalho, que nos refrigera, que nos aviva, que nos revitaliza diante do Senhor. Ali é onde o Senhor derrama o óleo, que é o poder de Deus para transformação, cura, libertação, salvação. Oh Deus, como é bom e agradável nós estarmos juntos como igreja. Que nós possamos ansiar mesmo, nós possamos desejar o dia onde nós vamos poder de fato estarmos juntos como igreja novamente, todos nós, para experimentarmos aquilo que é bom e agradável, que é a Tua presença no meio do Teu povo. Ser com a gente, derrama a Tua graça e a Tua bênção sobre a nossa vida. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Deus te abençoe. Vamos cantar mais uma canção para a gente terminar essa nossa live de hoje. Amigo de Deus, vamos lá? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom
lá no início. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão, e assim receber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Jesus, o meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Muito obrigado por ter você aqui nos acompanhando essa noite. Deus te abençoe. Semana que vem a gente está aqui no mesmo horário, tá bom? Então acompanha aí. Se você quer, nós estaremos aqui e a gente vai estar continuando com as nossas lives aí durante um tempo, até as coisas se normalizarem, né? Um pouquinho melhor. Sei que alguns de vocês já estão tendo a oportunidade de ir à igreja, de participar de cultos e trabalhos, mas também sei que ainda tem muita gente que ainda não está tendo essa oportunidade. Então, a gente vai estar fazendo as nossas lives aí mais um tempo para frente. Então, acompanhe, fique aí atento. Eu sempre divulgo no nosso Facebook aí. Todo dia, todo domingo, a gente vai continuar tendo a nossa live, tá bom? Deus te abençoe. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo suporte, pelo apoio. Eu acho que tem sido assim uma troca muito interessante de poder trazer algo, mas também de receber de vocês, né? Isso tem abençoado muito o nosso coração, de ter tido essa oportunidade de ter esse tempo aqui com vocês, tá? Deus te abençoe, te dê uma boa semana e que você possa olhar para esse salmo e perceber como é bom e agradável quando nós estamos juntos, unidos em união como igreja, como corpo de Cristo. Porque Deus ama a sua igreja. Que você possa abrir os seus olhos espirituais e perceber que aquilo de bom e agradável que está no meio da igreja é a presença e o poder do próprio Deus no meio da sua igreja. Amém? Deixa eu te abençoar. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus e a consolação do Espírito Santo esteja sobre você hoje e para todos sempre. Amém. Boa semana. Tchauzinho. Semana, até. Gente. Bye.